A partir de agora, você continua com as informações que vêm desde logo cedo sobre o dia mais importante para os estados brasileiros, por consequência, para a República Federativa do Brasil. Exerça o sagrado direito do voto, faça isso com consciência, com distanciamento social, e é a minha principal preocupação. Essa história de santinho, de gente distribuindo santinho sem máscara, passando papel de mão em mão, além de ser ilegal, é imoral, e a polícia tinha que ir atrás, porque não pode ter aglomeração e nem falta de vergonha na cara desses sujeitos que ficam distribuindo contra a lei papéis que podem disseminar o coronavírus. Né? Nós estamos no meio de uma pandemia e, mais do que nunca, as regras têm que ser seguidas. Se não as regras e leis que devem ser seguidas porque elas existem para isso, pelo menos o bom senso de não espalhar a contaminação. E acho que candidato que manda distribuir santinho, o cara devia não votar nesses caras que estão distribuindo o santinho. Exatamente isso. É uma forma desses caras pararem de mandar distribuir santinho em porta de colégio ou coisa parecida. A minha preocupação principal também é com a aglomeração, né? Não é à toa que os Estados Unidos bateram ontem mais de 180 mil casos de pessoas contaminadas, e vem logo depois das eleições americanas, que foram permeadas aí por uma grande participação de eleitores, tanto que o Biden foi eleito com o maior número de votos populares e presenciais, e a mesma coisa o Trump, que ficou em segundo lugar. Foram os dois presidentes mais votados até agora, mesmo o cara que perdeu, o Trump, dessas eleições americanas. E com isso, apesar do cara ter a opção de votar pelo correio, muita gente votou presencialmente e aglomerou, porque teve discussão, teve briga de torcidas do Trump, de eleitores do Biden e daí por diante. Então aqui é que a gente aproveite esse exemplo e não tente pelo menos se aglomerar aí na hora de votar e seguir todas as regras não só do Tribunal Superior Eleitoral, mas dos TRS. Tá? Vamos manter o distanciamento, seguir as leis, porque assim a gente evita um mal que pode ser muito grande, pode custar caro em termos da patologia da doença do coronavírus. São eleições históricas, porque vem no meio de uma pandemia que já passou para os anais da história brasileira como uma praga que ameaça dizimar boa parte do planeta e já levou muitas vidas no Brasil e do mundo. Bom dia, Agostinho Teixeira. Oi, Datena, bom dia para você, bom dia para todos os colegas, bom dia para todos os ouvintes. Você estava falando de boca de urna, Thaís também falando, que é um problema que a gente vê toda eleição. Acho que já foi pior, mas ainda tem sempre excessos. E aí tem alguns números que vão ser atualizados ao longo do dia, mas que mostra que, de alguma maneira, Datena, a polícia está atenta a isso sim. E a gente precisa dizer também que a boca de urna só existe ainda porque tem eleitor que se deixa induzir por esse tipo de prática que é ilegal, né? Então, se os eleitores rejeitassem isso, a gente acabaria contendo esse tipo de crime eleitoral, porque é crime eleitoral. Mas, enfim, os números parciais que a gente tem desse começo de votação dão conta de que 17 casos de boca de urna, é um número que vai ser atualizado, lógico, mas, por enquanto, 17 casos de boca de urna, teve 5 candidatos presos, 67... Datena, eleitores que também foram presos, houve 31 casos de compra de votos, 14 casos de desobediência, 3 de desordem, 19 de disseminação de notícias falsas. Ainda teve caso de armas apreendidas, 17, olha só, 17 armas que foram apreendidas nesse início de votação, e lógico que esses números tendem a crescer, se bem que as informações que a gente tem aqui de São Paulo e do país também como um todo é de uma eleição, por enquanto, tranquila, né? A gente teve essa fase inicial até às 10 horas, para que o pessoal do grupo de risco, o pessoal mais idoso, tivesse a prioridade para votar. Isso aconteceu, acho que sem muita intercorrência. Até algumas pessoas mais jovens também votaram, porque é possível, desde que você aguarde o idoso votando primeiro. E a partir de agora, a partir das 10,
todo mundo que chegar no seu local de votação, aliás, é bom checar, né, porque houve algumas alterações, alguns locais que eram tradicionais, a pessoa já votava desde sempre naquela escola, alguns casos houve mudança, então é bom checar antes, só para você não perder a viagem, mas por enquanto, viu, Datena, parece que está tudo sob controle, viu? A pandemia ajuda muito, não é? Eu tenho medo que por causa da pandemia o número de abstenção possa ser maior, né? Muita gente pode não ir votar, ou porque está com coronavírus ou porque tem medo de pegar, não é? Essa é a grande pergunta a se fazer durante o dia. Se muita gente não vai votar hoje com medo da pandemia. Mas acho que seguindo as regras necessárias aí, seguindo as regras estabelecidas, não é? Eu acho que a gente vai ter uma votação até mais tranquila que nos outros anos, porque evita aquela história de briga, até de tiro, né? Como acontece. E tem alguns candidatos que já são precavidos, não? Eles não esperam nem ser eleitos para roubar e ser presos, e são presos antes da eleição. Não é? Já dizem que vem, né? Você não acha uma boa ideia isso aí? Cartão de visita, Tem né? gente que já devia ser preso antes da eleição, aí não sabe aprender depois.